paz do Senhor, meus queridos irmãos, João Cosme aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês. Fica conosco que hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido da Bíblia, João 3,16. Vamos ler o texto diz assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos entrar aqui no texto, meus queridos. O texto ele vai dizer assim, a primeira frase: porque Deus amou. Imagine Deus amando o homem pecador. Imagine como Deus é tão perfeito a ponto de amar um ser humano corrupto, um ser humano que estava afastado dele, que estava jogado em meio a pecados, a delitos, aonde a palavra diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer, e mesmo assim Deus resolveu nos amar. Eu costumo comparar o amor de Deus, trazendo para a nossa vida sentimental. Observe um texto que eu costumo falar, uma reflexão que eu costumo fazer. Observe se você é relacionado, se você tem algum cônjuge ou está namorando. Observe o que eu pensei. Quando você conheceu o seu par, você estava numa situação de desvantagem ou você estava bem arrumado, cheiroso? O pessoal dizem por aí que a primeira impressão é a que fica, né? Então, talvez você estava bem arrumado, bem cheiroso. Talvez tenha até preparado um textozinho, preparado uma surpresinha para conquistar o seu atual par. Então, você não estava numa situação de desvantagem quando você conheceu a pessoa que hoje você se relaciona e que você ama, não é verdade? Agora observe Deus. Quando Deus olhou para nós, não existia nada em nós para que Deus pudesse nos amar. E mesmo assim, Deus ele nos amou. Na nossa pior situação, em meio aos pecados em que nós estávamos, em meio aos delitos, tanta coisa ruim que nós carregávamos dentro de nós, o pecado que pesava sobre os nossos ombros, e mesmo assim Deus olhando para nós enxergou algo bom. Como pode? Esse é o amor de Deus que não se explica. A Bíblia diz que Deus amou. A segunda frase que nós achamos aqui, que ela disse que Deus amou o mundo. Quando aqui fala que Deus amou o mundo, a gente pode entender que o amor de Deus é universal. Entra aquela palavra que diz que Deus não faz acepção de pessoas. É aí onde eu quero te dizer, porque às vezes a gente carrega um peso, um fardo muito pesado sobre os nossos ombros, se esquecendo que Deus nos amou. Deixa eu te dizer uma coisa: independente do que você tenha feito, independente do que tenha acontecido, Deus ele te ama e ele pode perdoar todos os teus pecados através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aqui diz que Deus amou o mundo, ou seja, o amor de Deus é universal. O amor de Deus é para todos. E se você não está vivendo hoje no centro do amor de Deus, eu te digo, levanta a cabeça, te arrepende dos teus pecados e abraça esse amor, porque esse amor está de braços abertos para você. Ele vai dizer que foi de uma tal maneira, foi tão grande, foi com uma força tão tremenda que é impossível de calcular. Não tem como expressar o amor de Deus. E observe que quem escreveu esse texto foi o profeta João, o apóstolo João, que é considerado o apóstolo do amor. Observe, o homem que mais entendia sobre amor vai dizer que Deus nos amou de uma tal maneira. Uma pessoa que era especialista em amar,
não consegue descrever quão grande foi o amor de Deus. Ele apenas usa a expressão tal. Nós somos tão importantes para Deus que nem o apóstolo João, que era tão querido por Cristo, não soube expressar quão grande amor Deus sentiu por mim e por ti. Ele continua dizendo que deu seu Filho unigênito. Observe que para trazer o escape para mim e para você, Deus não mediu esforços, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deus deu o que Ele tinha de melhor, que era o seu único Filho, para entregar a vida dele em prol da nossa. Será que isso abre uma chave na tua cabeça do quanto você é importante para Deus? Levanta a tua cabeça, e se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volta, porque você não sabe com quanta força Jesus te ama, Deus te ama. Ele não mediu esforços para te ganhar, para te arrancar das garras de Satanás. Ele fez tanto por te amar. Não deixe se perder por pouco. Tudo isso que o inimigo oferece para ti são migalhas. Você é capaz de sair dessa vida e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e voltar de novo para os braços do Pai. A palavra continua e ele diz: para que todo aquele. Quando ele fala para que todo aquele, ele está falando de alguém que estava longe. Observe, quando ele disse que entregou o filho dele para morrer, foi por aqueles que estavam longe. Nós estávamos longe, nós estávamos distanciados. O apóstolo Paulo disse que nós estávamos distanciados do amor de Deus. Isaías vai dizer que as nossas iniquidades faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio para pegar aquele que estava longe e trazer para perto do aconchego e do amor do Pai. Ei, Jesus te chama para perto de Deus, do lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque é lá onde você encontra o melhor abrigo, o consolo, a refrigeração para a alma, é dentro do amor de Deus. E ele continua dizendo que nele crer. Jesus, ele fez o impossível que eu e você não poderíamos fazer. Agora, para nós sermos salvos, para nós estarmos dentro desse tão grande amor, dentro desse plano de Deus que é a salvação, só precisa crer. Só precisa crer. Será que é pedir muito? Será que é pedir muito? Somente crer. Creia que Jesus te ama. O mundo tenta te enganar, tenta te botar para baixo, tenta dizer que você não presta, mas eu quero te dizer, dentro de você existe o sopro de Deus. Se a tua essência é Deus, você presta. Você está apenas desfigurado por conta do pecado, mas se você se voltar para Deus, se voltar para Jesus, você vai ser trazido de volta para esse grande plano da salvação. Volta para o primeiro amor. Apenas creia que Jesus te ama. Apenas creia que Deus te quer de volta nos caminhos dele. A palavra continua e nós estamos já caminhando para o finalzinho, onde ele diz para daquele que nele crê, não pereça. Perecer é morrer. Perecer é morrer. Sabe o que é que o pecado causa para mim e para você? A morte de espírito e até mesmo a morte física. Esses são os propósitos do inimigo para ti. Toda vez que o inimigo te oferece uma coisa que aos teus olhos é uma coisa boa, o final daquilo é morte. Mas só que eu quero te dizer uma coisa, o inimigo pode ter preparado emboscadas para te derrubar.
O inimigo pode estar com você aqui na palma da mão dele, mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Volte para Jesus, firme a aliança com ele, porque ele não te abandonou ainda. Ele está com você, ele tem te livrado, porque ele te quer de volta, ele te ama. E nós também te amamos e estamos aqui tentando te trazer de volta das garras do Satanás. Simplesmente porque Jesus está voltando e nós queremos ver você juntamente conosco naquele grande dia. A palavra de Deus continua e ela diz assim: mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Tem mais o que falar? Jesus sofreu o que sofreu, simplesmente para trazer de volta aquilo que um dia o homem perdeu no jardim, que era a vida eterna. Por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem foi expulso do jardim, porque lá existia outra árvore chamada árvore da vida. Aquela árvore é a saúde para as nações, as folhas dela. Aquela árvore estava lá para o homem não ser um eterno pecador. Deus teve que tirar o homem de dentro do jardim, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno. Então Deus tirou o homem de lá. E a Bíblia diz que pelo primeiro Adão veio o pecado, mas a Bíblia diz que veio a morte, mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio a vida. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós estamos te convidando para ressuscitar de novo. O diabo pode ter olhado para você e pode ter dito: acabou, é o final da carreira dele. Joguei ele no chão, pisei, fiz o que eu quis. Mas eu quero te dizer uma coisa: estou aqui hoje para te dizer que Jesus, ele está olhando para a tua situação, para a tua vida que você está vivendo, e ele pode pegar na tua mão e te levantar do chão e te dar vida novamente. Jesus, ele pode te dar vida, apenas creia e fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.